Então, gente, estamos aqui com o programa Rema na TV Evangelizar. Sou o Padre Joãozinho e hoje nós trazemos uma pessoa que tem uma palavra bem diferenciada. Já passaram religiosas, padres, psicólogos, médicos, assistentes sociais, pessoas de todas as línguas, raças, povos e nações. E hoje a nossa convidada é Fran Cândido. Tudo bem? Tudo bem, sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Você é retratista? O que é isso? Eu sou retratista. Então, o retrato a gente acaba falando sobre algo mais antigo, né? Porque antigamente se contratava alguém para pintar a família. Então, ele ia várias semanas seguidas na casa da família até conseguir trazer a essência da família dentro de um retrato. E na fotografia, quando a gente quer falar de essência, a gente diz que a gente é retratista, porque o fotógrafo ele é especialista em congelar momentos. Ah, peraí. Então tem o fotógrafo e o retratista. Isso. São perspectivas diferentes? São perspectivas diferentes. Então, o fotógrafo, ele é especialista de congelar momentos. Então, assim, a emoção da noiva, do noivo, da mãe com o filho. Então, a cena já está acontecendo e ele cria este retrato. Então, são aquelas coisas que já emocionam pelo que estão acontecendo. Ele capta o que existe. Isso, ele eterniza aquele momento. E o retratista, ele é diferente. Ele vai estudar a personalidade da pessoa, vai ver o que é a mensagem que a pessoa quer passar e, a partir daí, ele vai fazer uma foto que comunique. Então, deixa eu entender. O retratista, ele vai compor o cenário, a hora, tudo? Ele vai ter uma intenção diferente para o retrato, né? Ele vai ter, o retrato dele tem que falar por ele, então tem que trazer a essência. Um dos retratos bem famosos que existe é de Madre Teresa de Calcutá. Esse que está em todas as mídias mesmo, que é um retrato muito comum dela, assim. Mas se você olhar, você consegue perceber a bondade, a austeridade da vida dela em um único retrato. E você acha que não foi um fotógrafo que pegou um momento, mas um retratista que... É um retratista que é... E você sabe quem é? De nome não consigo lembrar, mas eu sei que ele é um retratista. Ele foi para retratar a Índia e algumas coisas. Então, o retratista, ele é praticamente um escritor de imagens. Ele é um contador de história, né? Através da imagem. Eu fiquei sabendo que a Fran é uma pessoa que tem uma espiritualidade, uma mística. Você acha que o retratista ele tem algo a ver com o iconógrafo, né? Muito. Quem escreve um ícone, eles não falam pintar, eles falam escrever um ícone. Ele está escrevendo uma história em imagem. Sim. Não é isso? É verdade. Será que o retrato seria uma iconografia moderna? Bem colocado. Não havia pensado por esse lado, mas assim, colocando em palavras, pode ser que sim. Porque o retrato, ele traz muito do que tem dentro do ser humano, né? E aí a gente usa a semiótica, não sei se o senhor já ouviu falar. Claro. A semiótica, então, nos 3 níveis. Então, acaba sendo... Vamos lá, o que é semiótica para o nosso povo que está... Semiótica não é alguém que enxerga pela metade, não. Não é. Semiótica é mirolho, é míope, eu sou míope. Semiótica é tudo que compõe uma cena. Então, ele tem 3 níveis. Os níveis consciente, o semiconsciente e o inconsciente. Então, a semiótica é tudo aquilo que vai me ajudar numa comunicação. Então, por exemplo, o jeito que o senhor está sentado na cadeira, ele me traz uma comunicação. A roupa, né? Então, mesmo uma pessoa que não saiba quem é o senhor, olhou a roupa, sabe que é padre. Né? Ou algum cargo dentro da igreja, padre, diácono, bispo, por conta da roupa. Então, é toda aquela comunicação fora do que é realmente proposto. Então, atrás da gente. Então, se eu colocar um quadro, então, para alguém que não faz sentido aquele quadro, vai ver que é só um quadro. Mas uma pessoa que aquele quadro faça a diferença, vai ter uma comunicação para ela. Então, a semiótica é tudo isso que vai compor uma fotografia, vai compor um cenário e vai trazer uma comunicação. Ou seja, você não vai retratar uma pessoa, uma família, em qualquer lugar. Tem que escolher o lugar, porque... No meu caso, eu sou fotógrafa de empreendedores. Então, então é muito específico, né? Um nicho bem específico. Porque hoje, tudo que a gente vive nas mídias é proposital. Então, o tom de luz, a cor da luz, a cor da roupa, então tudo remete à mensagem que quer passar. Né? As redes de fast food, por que todas elas são ali, na sua maioria, nossa predominância, amarelo e vermelho? Porque o amarelo é a urgência e o vermelho é a fome. Então, cromoterapia, é isso?
Não, Não, ele cromoterapia não, como é semiótica que chama? mesmo. Semiótica Aham, mesmo? isso, a neurociência. A cor fala. A cor fala. A cor fala, os arquétipos falam. Né? Carl Jung, quando descreveu os arquétipos, 12 arquétipos, ele pensava no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é algo que todo mundo tem a mesma percepção. Se eu falar para o senhor, pensa numa bruxa. Os mesmos elementos que o senhor coloca numa bruxa, eu coloco, meu sobrinho coloca, meus afilhados colocam, e não é uma coisa que a gente Porque tem um aprendeu. arquétipo. Não é uma coisa que a gente aprendeu na escola, do tipo, olha, a bruxa se veste assim, e quando você vê uma bruxa, você precisa ter medo. Não, o primeiro contato com a bruxa é aquela tia malvada que fala assim, se comporta, senão a bruxa te pega. E você fala, meu Deus, a bruxa me pega. Aí você fala, mas o que é uma bruxa? E aí você vai construindo ao longo do tempo. Naturalmente, ela vai ter o chapéu preto, a vassoura, não sei o quê. É uma coisa que todo mundo tem a mesma concepção. Então, se entrar agora na entrevista uma bruxa, nossa primeira reação é o medo, porque a gente age no instinto. E aí, quando a gente puxa para o racional, a gente para. Não, bruxa, né, a gente consegue resolver, não foi chamada, a gente tira ela daqui, mas o primeiro instinto aqui conta. E a neurociência explica que 80% do ser humano, do tempo do ser humano, ele está no lado instintivo. Então, assim, o marketing descobriu que a gente consegue utilizar isso para captar venda. Então, quando eu coloco os arquétipos numa pessoa, na imagem de uma pessoa, e ela está precisando vender, aquele público específico vai chegar até ela. Um exemplo mais claro, se eu falar sobre um advogado, quem está precisando de um advogado, geralmente está precisando ser salvo de alguma situação. Então, se eu trabalhar o arquétipo do herói, quando a pessoa está lá procurando nas redes sociais quem que ela vai contratar, ela bate o olho naquela figura arquetípica e o cérebro grita, ó, esse aqui vai salvar a gente. E aí ele vende o peixe. E aí, assim, eu convido ele para entrar no perfil. Isso daí é outra área de marketing, que daí ele vai trabalhar. Mas esse primeiro contato é no lado instintivo do cérebro. É por isso que eu e o senhor, a gente compra coisas e nunca mais usa. A gente é movido a comprar... Claro que você não vai colocar o advogado com uma vara de pescar indo em cima de um barco pescando, porque daí ele é um desocupado. Pode ser. O senhor está falando. Agora, o peixe... Se você estiver fazendo o retrato de uma peixaria... De um pescador. De um pescador, Exatamente. Você não vai colocar ele de terno e gravata, porque não, talvez não passe a credibilidade que eu preciso de alguém que vai lá e pega o peixe. E nem só tão claro assim, mas, por exemplo, teve duas mulheres que vieram até mim, que elas queriam colocar, porque acham que posicionar a imagem é estar de blazer, é estar ali, né, parecendo importante. E só que o nicho delas eram pessoas mais simples. Eu falei, se você colocar blazer, as pessoas vão achar que o teu produto é caro. E, de fato, não era. Eu falei, a gente consegue transformar essa imagem como acessível e também muito elegante. Então, é todo um trabalho que a semiótica me ajuda a fazer. Chamam de branding, branding. Trabalhar a marca em movimento, né? Isso. E a percepção dela pelo seu público, né? Exatamente. Inclusive, algumas empresas acabam diferenciando porque aquele nicho atende aquele povo, então ele tem que criar uma outra empresa porque aquela imagem está congelada para esse nicho. Sim, e até as grandes marcas, por exemplo, marcas de perfume, que trabalharam a vida inteira no amante, no arquétipo do amante, porque é aquela questão... Quando a gente fala amante, dá um negócio ruim na gente, que a gente já imagina o lado pejorativo, né, do amante. Mas o amante é o amor, aquele que ama, aquele que gera, né, essa atmosfera de ternura, de amor mesmo. E aí, recentemente, essa marca de perfume migrou para o arquétipo do rebelde. Então, aí colocou algumas ideologias, alguma coisa, e a venda caiu, porque algumas coisas estão no nosso imaginário. Então, quando a gente pensa em perfume, por exemplo, já está esse negócio do amor, da família. Da atração, do carinho, da intimidade. E então, mesmo ela achou que daria certo migrar para essa questão do rebelde, mas não deu certo para ela, porque algumas coisas estão realmente no inconsciente coletivo. Ô Fran, você nasceu, sua trajetória profissional, né? Não nasceu no retrato, mas no TI, né? Tecnologia de informação, é o que me disseram. Como é que sai da tecnologia de informação para um nicho tão específico como esse do retrato? É muito interessante, né? O retrato, ele está na minha história desde pequeno, assim. Eu tenho lembrança, inclusive, de tomar bronca do meu pai por estragar a máquina dele, porque meu pai sempre gostou de fotografar. Não sabe, desculpa, pai. Não sabe, até hoje, fotografar, mas ele sempre gostou. Então, eu sempre tinha câmera lá em casa e eu sempre mexendo. Só que quando eu fui escolher a faculdade, eu não escolhi pelo que eu gostava, eu escolhi
pelo que ia me dar dinheiro. Que na época a gente estava passando por uma situação de família que o dinheiro era importante. Então eu fui para a área de TI e eu sou muito das Você exatas. fez faculdade de tecnologia da informação? Fiz faculdade. Qual era a área, assim? Bacharelado em sistema de informação. Aqui mesmo, Curitiba? Eu sou de São José dos Pinhais, que é a região metropolitana, mas foi lá que eu fiz. E lá tem uma faculdade de sistemas... Eu acho que esse curso, acho que hoje em dia já foi extinto, porque eu sou meio mais antiguinha, assim, né? Acho que Mas hoje você chegou a trabalhar na área? Trabalhei por 8 anos. Aí o que faziam? Eu já fui desenvolvedora de software, eu já fui... Então você era programadora? Programadora. Que mexia com aquelas letrinhas e tal. Aquelas letrinhas. É o que está por trás do que você vê num celular, num computador e tal, tem um monte de letrinha. A linguagem de programação, né? Java, não sei o quê, essas coisas assim? Exatamente. E aí trabalhei também com customização SAP, que do quê? Customização SAP. SAP é uma ferramenta e aí existe também uma linguagem própria para trabalhar e customizar ali. E aí isso era que ano? Desculpa te perguntar. Isso era 2007, 2008. 2007. Nós estamos falando agora já de ambiente Windows e tal, e não mais de DOS. Não, DOS quando eu Você comecei... já não entrou nessa? Não, quando eu entrei no informática eu já tinha até mouse, já já tinha mouse. Até mouse. Até mouse, não, porque eu tenho amigos que... Porque tem programador que não usa mouse, tem até raiva do mouse. Isso, não, tem linguagens de programação que não cabem o mouse, né? A linguagem DOS, por exemplo, ali, você tem não que fazer... Não cabe, né? São códigos, só etc. no teclado mesmo. Então, aí depois eu passei para líder de equipe, depois eu trabalhei mais tempo da minha história, eu trabalhei como qualidade de software. Então, é como se fosse o ISO, mas na área de TI mesmo. Mas parece que hoje essa área de TI, tecnologia da informação, é uma das profissões em ascensão, né? Sempre. E agora, eu li outro dia em algum lugar que não sei se foi no Ceará, onde foi que uma faculdade que tradicionalmente tinha o maior número de candidatos por vaga em medicina, era o curso Estrela, o curso mais concorrido, acho que eram 30, 40, 50 candidatos concorrendo a uma vaga. Olha. Ele foi ultrapassado por uma faculdade nova chamada Inteligência Artificial. É o futuro, né? Você chegou a se atualizar no TI, chegando agora a essa perspectiva da IA, Inteligência Artificial, ou você migrou para o retrato e disse, chutou como é que é, Jesus fala, chuta a poeira dos teus calçados? Bati a poeira do calçado e fui embora. Não quis mais saber de TI. Então, a fotografia... Quer dar dinheiro. Ela entrou na minha história, dentro da TI, como hobby. Porque o TI, ele dá muito dinheiro, ele dá muita ascensão, mas ele cobra muito, ele exige muito das pessoas. Então, é um ambiente muito hostil, muito desgastante. E aí, eu fui orientada a buscar um hobby para poder extravasar aquela atenção e tudo mais. E o hobby foi a fotografia. E aí... E você tem toda a razão, porque eu trabalho com softwares, né? No meu trabalho de gestão, e todo dia precisa de suporte. E esse pessoal vive numa tensão até descobrir. Parece que é feito para facilitar, mas tem sempre que customizar. E também tem a questão que a pessoa que é tendenciosa a ir para a TI, ela já é uma pessoa mais introspectiva. Então, a pessoa que fala, né, e tem essa capacidade de se expressar, ela acaba absorvendo mais os problemas da equipe e acaba se destacando. Consequentemente, a gente acaba tendo mais desgaste, né, ali emocional e tudo mais. Porque o resultado final de automação é sempre simples, né? Mas tem um autor francês chamado Edgar Morin, não sei se você já ouviu falar, Não. que ele tem a teoria da complexidade. Então, ele mostra como, para que algo seja funcionalmente simples, ele tem que ter um suporte complexo que ninguém vê. Então, isso é simples, a criancinha pega isso, o filho de 2 anos, até menos, né, hoje, pega, já começa, daqui a pouco ele comprou um negócio lá no seu cartão, né? Se você não cuidar. Porque tudo funcionou simples. Sim. Mas Deus sabe o quanto
de história, de estudo e de bagagem complexa. Até chegar aqui, né? Até chegar aqui. Então, e aí a fotografia, eu comecei a fotografia sacra. Então, eu comecei fotografando missa, fotografando na minha diocese, e eu fui fotógrafa da diocese há alguns anos ali, e aí da fotografia como um hobby, sempre tem alguém que fala assim, você pode fotografar a minha filha, você pode fotografar, eu estou gestante, e aí eu comecei a ganhar um dinheirinho por fora, ali dentro do meu hobby. Em 2013, início de 2014, eu cheguei assim a equiparar o meu salário de TI com a fotografia. E aí você começou a perceber que o hobby podia ser um bom negócio. E aí eu comecei a fazer um planejamento para deixar a TI e iniciar somente na fotografia. Só que neste meio tempo eu fiz uma experiência vocacional, então eu larguei tudo, vendi tudo, fui embora e fiquei um ano num convento para fazer esse discernimento vocacional. Qual congregação? Era uma instituição que estava iniciando ainda. Hoje nem existe mais ela em São José dos Pinhais. Então, eu passei esse um ano no convento, fiz essa experiência, e foi uma experiência, assim, eu sempre falo para os jovens, principalmente, que é necessário ter um acompanhador vocacional, fazer um processo muito distinto de discernimento, porque se você entrar só pelo desespero, só pela experiência, pode ser um sufocamento de vocação. E foi isso que eu vivi dentro desse um ano, assim. Então, eu saí de lá muito machucada, com muitas crises espirituais, existenciais, humanas, e sem um trabalho. A empresa que eu trabalhava era uma empresa muito boa, eu acho que se eu pedisse para voltar, com certeza eu voltaria, mas aí, naquele momento, eu falei, Jesus, eu quero algo que eu possa viver a minha missão de evangelização e me sustentar. E aí, a única coisa que eu não tinha me desfeito era a minha câmera, e aí eu voltei definitivamente. Qual que era a marca da sua câmera? Eu trabalho com a Nikon. Nikon. Desde sempre, 17 anos com a Nikon. As duas marcas mais conhecidas de câmeras profissionais é a Nikon e a Sony. E a Canon também. E a Canon. É a Canon. Isso. O Brasil hoje ele tem um problema de suporte com a Nikon, então hoje as que estão mais no mercado é a Canon e a Sony. São as mais... E se você tivesse que comprar uma das duas, qual que você... Rema também é serviço de consultoria gratuito. A pessoa que está nos ouvindo diz assim, eu quero fotografar bem, não só com o celular. Nós já vamos falar disso no segundo bloco. Todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso agora, né? E tira fotos que ela acha linda, depois não funciona. Bom, deixa para lá. Você recomendaria Nikon, Sony ou Canon? Eu recomendaria um bom curso de fotografia, porque um bom fotógrafo, ele fotografa muito bem até com o celular. Sério? Então, as duas câmeras, a Sony ou a Canon, elas são ótimas. Então, a Nikon teria dificuldade de suporte. De suporte. Inclusive, passo um pouquinho por isso, assim, mas é que a gente Mas você não abre mão da Nikon? Não, eu sou meio velha. Nikomaníaca. Eu gostei, assim, e até tentei já fotografar com a Canon de alguns amigos, mas você tem muito jogo de agilidade com os dedos ali, então a disposição da Canon e da Nikon são muito diferentes, então acaba dificultando a Nikon um pouco. É japonesa? É, japonesa. A Canon? Não sei responder. Americana, eu acho. E a Sony, não sei. Estamos falando aqui nessa conversa, esse papo cabeça de retrato, né, com Fran Cândido. Nós vamos fazer intervalo e voltamos já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, hoje falando de foto, de retrato, falando de imagem. Fran, no bloco anterior a gente começava a falar dos tipos de aparelhos, né? Sim. Máquinas. Eu lembro quando eu tinha uma máquina de fotografar com filme. Com filme. Né? Acho que era uma Kodak. E aí eu fui no Japão pregar um retiro e quiseram me dar um presente, me deram uma câmera digital, mas não era dessas assim, era uma aquela câmera compacta assim. Ela achou que era a última bolacha do pacote e deixou de lado a câmera analógica, não sei como é que chama. Logo em seguida veio o celular e até hoje a minha câmera digital tá num canto. Mas eu vejo que os fotógrafos profissionais não abrem mão daquela câmera um pouco maior,
né? Aham, que a gente usa, né, a DSLR. Essa câmera, ela tem uma A que capacidade... você usa é essa maior. Isso. Ela tem a Por que que a capacidade... pessoa, alguém queira fazer uma foto profissional, vai optar por uma câmera dessa e não por um celular ou uma câmera menor? Pela capacidade de entrega da câmera, né? Seriam as lentes? O que que é? Não, a capacidade mesmo de processamento da imagem, a qualidade da imagem. Então, quando você... Uma foto ainda muito que bem tirada num iPhone, por exemplo, você consegue ampliar ela e ela vai perdendo a qualidade, vai granulando, Tá. vai aparecendo os pixels. Ah, então eu vou tirar uma foto nossa aqui. Aí eu vou olhar aqui. Se eu ampliar, ela vai perdendo... Vai realmente. perdendo a qualidade. Nessa nessa- câmera daqui. Isso. Se eu usar a câmera daqui, que parece assim... Ele melhora um pouco, mas não... Eu vou não tirar uma 100%. foto ali do nosso pessoal Da da produção. técnica. Né? Vamos ver. Agora, Ele veja que ele dá para ampliar um pouco mais, mas ainda mas assim também ele não é perde. tudo aquilo. Isso, então assim... Agora, se eu tivesse com o Manicom, a Canon, já me disseram aqui, o pessoal da Canon acaba de ligar para nós e dizer que é japonesa também. São todos japoneses. Parece que fotógrafo é japonês, né? mas a gente, quando pensa em fotógrafo, a gente já imagina um japonês, né? Mas aí você vai aumentando, é um negócio de pixels. Pixels. Ele vai granulando. Então, para você fazer grandes artes, plotagens, colocar em outdoor, a foto de celular, ela já... Ela vai perdendo a ela qualidade. vai perdendo. Então, assim, talvez... Por mais que seja evoluído o celular. Talvez um olhar desatento consiga ver semelhanças, mas para um olhar mais técnico, e o nosso cérebro compreende o que é uma foto feita com intenção e com equipamentos corretos e a foto com o celular. E além da máquina fotográfica, existe algum outro aparato técnico, por exemplo, luz e tal, que você tem que usar para que a foto fique ainda melhor? Como que é isso? Existe toda a questão de canhão de luz e refletores, rebatedores, e a gente consegue montar um estúdio. Mas nada substitui a luz natural. A luz natural é a melhor ainda para... Não existe luz artificial que substitua o sol? Não. Tem coisas que chegam bem perto, assim. É que, na verdade, tudo depende do fotógrafo, né? O equipamento, ele é importante, mas o fotógrafo é o que faz a diferença. Então, como eu trabalhei com eventos muitos anos, então, assim, se eu precisar fazer uma foto aqui nesse ambiente, a gente está com luz artificial aqui também, ele ficaria muito próximo ao natural, pela experiência do fotógrafo, não só por conta da luz. Mas se levasse lá para fora com a luz solar, ou até se abrisse uma janela e entrasse a luz, a qualidade sempre fica melhor, porque nada supera aquilo que Deus fez, né? Porque foto é luz, né? É luz e sombra. É luz e sombra. Às vezes eu bato o olho numa imagem assim e já percebo, isso aqui dá uma foto linda. Isso acontece com você? No tempo inteiro. Eu brinco que a gente anda enquadrando as pessoas, olhando a semiótica Você tem em volta. como é que chama isso? Olhar fotográfico? Um olhar fotográfico, um olhar artístico, né? E já teve caso assim de que não era para fotografar, mas você viu aqueles, não, eu não vou conseguir essa composição de luz, um pôr do sol, sei lá o que você correu pegar a câmera e... E sabe uma coisa que é muito engraçado, por exemplo, se a gente pega o celular, vai tirar a foto de um pôr do sol e vai te fazer com a câmera fica muito mais real, por conta da capacidade da câmera de receber aquilo que a gente está olhando, né? E a configuração, que a gente consegue muito mais uma configuração com a câmera do que com o celular. Então, às vezes, o que acontece comigo, eu estou lá num pôr do sol, mas eu só estou com o celular. E aí, mesmo que eu coloque no modo manual ali e tento regular, eu saio de lá frustrada, porque o que os meus olhos viram não é a mesma coisa que o celular. A lua, já ouvi dizer que fotógrafos muito bons, dependendo daquela lua cheia, com aquela noite escura e tal, uma lua linda lá, o olho já fica impressionado, mas você pega uma câmera profissional, depois quando você vai ampliando, você vê coisas que o olho não via? Existem lentes que são capazes de ver as crateras lunares, né? Ah, é? A minha câmera, como é para retrato, então algo muito próximo, então eu tenho só uma lente que acho que é até 300, então ela pega assim, dá para ver algumas coisinhas assim, sabe? Eu brinco que dá para quase ver São Jorge e o Dragão lá na Lua, mas existe câmeras assim que você consegue ver bem dentro mesmo assim, com a resolução ótima. E tem fotógrafos que são especializados nesse tipo de fotografia celestial? Será que quer fotografar o céu?
Pois olha, eu acredito que sim, até porque a NASA alimenta um site com fotografias dos planetas. Então, se você colocar a imagem de planetas da NASA, vai aparecer muitas fotos maravilhosas. Saturno, já vi uma foto de Saturno, pensei, Maravilhoso. isso aqui é mentira. Não Mas provavelmente são feitas por satélites, por, sabe, alguma coisa extra, né, terrena. Porque da Terra mesmo é um pouco mais difícil da gente ter algo tão ver os ampliado. anéis de Saturno. Isso, ver tão ampliado, tão resoluto assim, sabe? E hoje existe a inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial, não sei se você já mexeu, a construção de fotos de coisas que não existem. Como é que você vê essa realidade do retrato imaginário feito por uma máquina? Depende também de quem está fazendo, né? Porque ainda a inteligência artificial, ela consegue fazer algo real e algo bem construído se aquele que está dando os comandos para ela é capaz de passar a informação de forma correta. Porque basta uma informação colocada de forma irregular para que aquilo que está dentro da nossa cabeça não saia completamente correto, né, ali. Então, existe também, na minha área, que é com os empreendedores, existem alguns programas que você coloca uma foto sua, qualquer, e ele coloca uma foto de empreendedor, uma foto de venda ali. Só que eu brinco que são fotos sem almas, porque por melhor que seja a inteligência artificial, ela não consegue trazer o que está dentro do coração das pessoas naquela imagem, né? Já ouvi dizer que tem a foto e tem o tratamento da foto. E que daí a pessoa diz, você tirou essa foto, tinha aquela pessoa atrás, você vai e tira. Ou seja, o tratamento da foto no computador, você é da área de TI. Você usa isso? A pós-produção, sim, uso. Na minha fotografia, eu coloco muito realismo. Então, assim, eu sempre falo, não vou criar um personagem para você. Então, aí, falando de empreendedorismo, o cliente contratou porque viu na internet, aí chega, aí pensa que mandou, sei lá, sósia, ou mandou um funcionário, porque a pessoa está muito bonita na foto e depois real não é tudo aquilo, porque existe muita pós-produção. Então, a pós-produção... Seria filtros? Não, é o Photoshop mesmo. O Photoshop, ele vai limpando o rosto. Hoje, o próprio IA dentro do Photoshop, eu coloco suavizar a linha de expressão. E aí, essas linhas que a gente tem mais marcadas... Então, você usa inteligência artificial generativa? Isso, na questão mais básica, assim. Mas tem gente que deixa tão sem linha de expressão que a pessoa parece um boneco de cera. Então, as expressões são muito importantes no retrato. Então, outro dia uma moça falou isso, acho que no TikTok. Disse assim, toma cuidado com esse filtro, porque se você se perder, ninguém vai te achar. Sim. Porque essa pessoa não existe, essa beleza digital, né? E a questão do filtro é muito peculiar, assim, né? Porque as pessoas, elas se habituam a se ver como filtro e não gostam mais de se olhar no espelho. Então, você vai pedir para a pessoa fazer uma foto, ela já vai nos recursos de filtro, e aí, quando você fala, não, vamos fazer com a câmera mesmo, aí a pessoa se choca, porque ela criou uma imagem que não existe, porque o filtro afina nariz, afina rosto, deixa a gente... Aquele que dá uma maquiagenzinha, toda mulher gosta, mas é muito transformador. Então, teve até uma trend recentemente de adolescentes que faziam assim, como que eu sou no filtro, e aí tirava o filtro. E aí eles não aguentaram o bullying que veio depois disso, e muitos chegaram até a cometer suicídio, por conta de não ser aquilo. Não se reconhecer. Né? Hoje, com as tecnologias, o maior problema das pessoas é elas não saberem quem elas são. Né? A pergunta que é mais difícil no meu processo de posicionamento de imagem para o retrato é: quem é você? Aí a pessoa ela já começa dizendo assim, eu sou formada em tal, eu sou mãe de tal. Eu falo, não quero saber o que você faz, qual é a sua história, eu quero saber quem é você, o que você gosta, no seu corpo, o que você gosta, o que você rejeita. As pessoas não sabem, porque elas não têm mais o hábito de se olhar, e quando se olham, às vezes estão vendo através de filtro. Aí você está entrando num assunto complicado, né? Enquanto retratista, você vai retratar o que você está vendo é aquela pessoa. Sim. Só que ela tomou suplementos e fez uma manipulação corporal, eu não estou falando nem de plástico, tatuagem, nada disso. Exercício. De modo que ela acabou se tornando, por um artifício, algo que ela não era. Uhum. Agora ela é. E ela acaba se vendo daquele jeito. Né? E aqui o papo vai longe, né?
aumenta a mama, diminui o nariz, e, enfim. Você está me dizendo que pode chegar num momento que a pessoa já não seja mais aquilo que ela é. Mas eu nem cheguei tão longe da questão de tratamentos definitivos. Estou dizendo da questão de imagem mesmo, de se ver por aplicativos, com filtros, né? O que acontece muito... Só que existem filtros reais, né? Sim, esses... Em que ela já não é mais o que ela era. Aí é um papo para terapeuta, né? Eu brinco que quando acontece isso lá no estúdio, quando eu começo a conversar sobre o sentimento, sobre quem a pessoa é, e eu começo a olhar que aquilo tem discrepância muito com a aparência dela, geralmente eu oriento que ela vá buscar um terapeuta, porque às vezes esse excesso na aparência, de busca pela aparência, é uma falta interna que tá acontecendo. Não estou generalizando, mas a maioria dos casos são. As pessoas, elas projetam aquilo, né? Eu sempre falo que você dizer que você é feio, me ofende, porque você diz assim que o que Deus fez foi feio. E tudo que Deus faz é perfeito. Então, existe um porquê de você ser daquele jeito. Estou dizendo de aparências, não estou dizendo de gordinho, magrinho, que isso dá para resolver. Mas, assim, na minha vida, uma das coisas que me incomodava era o meu nariz. Né? Então, uma outra pessoa poderia ter ido lá fazer uma plástica, resolvido o problema do nariz. Eu fui buscar a minha história para ver o porquê que eu tinha esse nariz. E eu notei que um dos tios que eu mais gosto na minha história, ele tem um nariz muito parecido com o meu. Então, o meu nariz conta uma história. Né? Então, aí esse trabalho de se aceitar. Esse negócio de nariz eu fui procurar no meu, eu tenho nariz grande, né? Mas eu tenho um misto de italiano com judeu. Olha aí. Né? E são dois DNAs que eu amo e que eu percebo que eu tenho uma ligação com essas raças. Tem também o português e tem também o alemão. Como bom brasileiro, tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Mas o formato tem uma origem, né? Então jamais mexeria, mas a vida deixa suas marcas, né? Você também retrata pessoas assim na terceira idade? Como é que é a maioria? Querem retratar suas rugas ou ter uma aparência eternamente jovem e daí vai dizer assim, ó, depois vá tirar no seu Photoshop esse ladinho. Como é que é isso? A maioria que vem até mim, eles querem tirar, querem parecer que me deixa aí 30 anos mais jovem. Porque não tem esse problema de aceitação, né? Então, eu tenho um trabalho também com mulheres que se chama A Beleza Cura. Então, é um voltar do olhar para si, mas não só o olhar do tipo, eu preciso estar bonita, mas uma contemplação divina daquilo que Deus criou mesmo. Aí, recentemente, semana passada, eu passei por essa situação. Ela falou assim, eu estou muito feia. E eu vendo na minha frente uma senhora de 70 anos, belíssima, assim, com as suas marcas de idade ali, mas belíssima. Ela falou, não, eu sou muito feia, você precisa ter me conhecido lá naquela época, porque lá sim eu era bonita. E aí eu falei com ela, eu falei, me dá o nome de duas amigas suas, o Instagram de duas amigas suas dessa época. Daí eu falei, mas duas que fossem bem bonitas. Aí ela pegou e me deu. Aí eu peguei elas na realidade. Eu falei, agora coloca a senhora do lado das três. A senhora não está mais bonita que elas? Aí ela falou, estou. Eu falei, porque a senhora está tentando se comparar com aquilo que foi. A senhora precisa olhar no dia a dia. Se a senhora ficar olhando para pessoas de 30 anos, a senhora vai ficar se sentindo mal. Mas se olhar para pessoas de 70 anos da sua idade, a senhora vai aceitar a sua idade e vai ver que a senhora está bem, né? Em 2005, eu acho que eu já estava em Roma, fazendo um doutorado, foi em 2005. Faleceu a Lady Di, naquele acidente que nós acompanhamos, e faleceu a Madre Teresa de Calcutá. E na ocasião, eu comecei a colecionar fotos, né, dessas duas princesas, né? E depois comecei a comparar a beleza. E ficou evidente, se você quiser, faça essa experiência. Uma beleza plástica, triste, e uma aparente feiura plástica, toda enrugada, Madre Teresa de Calcutá. Mas o todo é de uma força, né, revolucionária e um olhar de esperança que parece que está vendo o céu. Né? É o tripé que sustenta a humanidade, né? A verdade, a bondade e a beleza. Né? E tudo aquilo que ele é verdadeiro e ele é bom, consequentemente, ele é belo.
que é o que acontece com Madre Teresa. É verdadeira, é boa e a beleza flui dela, né? Algumas pessoas traduzem Gênesis 1, e Deus viu que tudo era bom, com Deus viu que tudo era belo. Não é? Sim. E aí vem Dostoiévski, aquela frase que o Papa João Paulo II citou na carta aos artistas: a beleza salvará o A mundo. beleza salvará o Como mundo. você vê essa questão da beleza? Você é uma profissional da beleza, né? Você tem que retratar o belo em todas as suas formas. Sim. E o belo, quando eu falo do belo, eu gosto de colocar o belo com B maiúsculo, com o belo da beleza eterna. Porque a gente fica olhando falsas belezas, belezas que se esvaem pelos nossos, né, os nossos dedos, assim. E a beleza eterna é aquela que passa, porque o belo só é belo quando vem de Deus. E é essa beleza que salvará o mundo. Então, se você entra numa igreja que tenha ainda a tradição, né? Aquela igreja que ela é bem adornada, que ela é bem cuidada, que você vê Deus dentro daquela igreja, você pode levar um ateu lá dentro, ele vai sair transformado. Não pelo poder das artes, mas pelo poder do belo, porque Deus é a beleza. Então, Os japoneses têm uma filosofia da beleza que passa pelos espaços vazios. Então, por exemplo, nós queremos encher as paredes de muita coisa, né? E aí parece que não passa a energia vital, né? Aí você vai num espaço japonês, está tudo muito leve, muito vazio, quase que flutuando, né? E você sente a alma respirar, né? A beleza não está no acúmulo de coisas, né? A beleza está na intenção e que é colocada cada coisa no seu lugar. Então, por isso que um ambiente vazio pode ser belo, mas um ambiente bem adornado também pode ser belo, né? O Platão diz assim que o bom refugiou-se no belo. Então, o belo seria o ninho da bondade. Bom, chegamos até a filosofia grega, então vamos dar uma paradinha para voltarmos para o último bloco, falando da mística dessa retratista chamada Fran Cândido. Voltamos para o último bloco, entrevistando Fran Cândido, a mulher do belo. Olha, Fran, eu sou diretor... A mulher do belo. A mulher do belo, não do belo A mulher cantor, do belo é né? outra pessoa. Da beleza. A mulher da beleza, eu gosto mais. A Biblioteca do Coração tem toda uma forma que mostra, você é dos empreendedores, né? Sim. Esse nosso empreendimento é coração aberto, um coração aberto encontra o rumo certo. Então, aqui dentro, a pessoa que assinar a Biblioteca do Coração recebe mensalmente um livro. Esse daqui, olha que belo, né? Do Leon Deon, nosso fundador, que está fazendo 100 anos da sua morte, e que é um livro eterno, Vida de Amor. Inclusive, colocamos esse hot stamp, né? Livros assim que primam também pela profundidade, mas também pela beleza. E todo mundo sempre recebe, ó. Esse mês a gente fez, olha que belezinha, a minha equipe lá propôs e a gente está mandando um papel semente. Olha. Aí a pessoa abre, coloca seu sonho aqui, planta e vai nascer alguma coisa que é surpresa. Não vou dizer para vocês o que vai nascer. Vai descobrir. E cada mês a gente manda um brinde para as pessoas, né? Então, está aparecendo aí o nosso site, bibliotecadocoração.com.br, e também o número do telefone, que se você tiver qualquer dificuldade, liga lá, que a Giovana ajuda você a assinar a Biblioteca do Coração. Falávamos sobre belo, sobre a bondade, sobre o retrato, né? Você tem algum retratista da tradição que te encanta? Por exemplo, eu sou encantado por Leonardo da Vinci. Aquela Última Cena que ele pintou, Sim. Parece que é um retrato em movimento, é quase que cinema, né? Sim. Como que você vê essa tradição, não sei se chama retratismo, você tem um nome?
a o retrato ele veio mesmo dessa tradição, né, e eu tenho como inspiração grandes, pintores, mas principalmente Leonardo da Vinci por conta da proporção, né, ele tem Acertei, então. a proporção do belo, né, então ele tem ali toda a o estudo para poder ajudar a gente a entender o que é o harmonioso, o que é feio, né. E na própria fotografia a gente tem a regra do terço, né, que é a Regra do terço? e nem é católica, né, a regra do terço. A regra do terço, porque tudo a gente divide em 3 colunas e 3 linhas. E aí o nosso cérebro tende a olhar para as intersecções dessas 3 colunas e essas 3 linhas. Então, que nos torna mais propenso a trazer a informação, né, em primeiro lugar, aonde o cérebro vê. Então, isso é uma das teorias que passa-se ao longo pela fotografia, mas que agora com o retrato tem voltado muito, né. Então, a inspiração do movimento, a sombra e o jeito que Da Vinci pinta, ele acaba trazendo uma inspiração para muitos dos retratistas. E vamos lá para trás, né? Vamos. Os escritos pictóricos e tal, nas cavernas. Eu vi que tem aqui no Brasil lugares assim, como por exemplo no Piauí, né? Na caverna, aquela pintura rupestre. Agora, ano passado, teve uma baixa no Rio Amazonas, descobriram lá também pinturas em pedras, em grutas. Você acha que o retrato nasce com a humanidade? Como que é? Eu acho que a humanidade ela precisa deixar rastros, né? Então, ela sempre vai achar um jeito de contar a sua história. Né? Então, utilizando-se do recurso que tinha antigamente, a pintura na pedra era o retrato da época. Né? E hoje me preocupa até um pouco a questão do IA, porque é um retrato muito criado e não muito vivido. Né? Então, a gente tem a projeção no digital. Então, o que a gente vai deixar também aqui? Hoje não se imprime mais fotografia. Hoje você pega o celular, no celular tem cerca de 8.000 fotos. Quantas você tem impressas dessas fotos? Né? Então, assim, e hoje é muito, não é palpável, né? Então, se acontecer uma pane no seu celular, não tiver na nuvem, ou se acontecer uma pane na nuvem, todo mundo perdeu a história, né? Por isso que a importância de você, além de fazer o retrato, você dá um jeito de registrá-lo, ele, né? Então, imprimir, ou até fazer, tem gente que faz quadros, tem gente que dá de presente, né? Em bijuteria, em anel, hoje, com a tecnologia laser, você consegue, inclusive, fazer esse tipo de arte para entregar, né? Interessante. Já não tem mais as cartas, tem o e-mail, depois do e-mail tem o que é o WhatsApp, ou o Telegram, qualquer aplicativo de mensagem, e você já tem aquele assim, para ele apagar em 24 horas, em 7 horas, em 7 dias, em 90 dias, e tem gente que diariamente já vai lá e apaga, né? E depois diz, olha, apaguei aquela mensagem, dá para você me mandar de novo? Exatamente. A memória perdeu, é uma amnésia, como é que é? Alzheimer geral, generalizado. Sim. É falta de exercício de memória, né, que a gente tem. Até um compromisso, né? A gente hoje não fica pensando, eu tenho tal coisa para fazer. A gente olha no celular, o que eu tenho hoje para fazer? Isso faz com que a gente não exercite a memória, né? Eu me preocupo nas próximas gerações o que vai encontrar de rastros nossos. Fran, fazer uma pergunta para você, meio saia justa. Eu recentemente visitei o Museu do Ipiranga, em São Paulo, já pela 3ª vez. E uma das coisas que me chamou a atenção, entre várias, dessa reforma promovida pela equipe da USP, é que ele é um museu que pratica a inclusão. Não é? Então, tem ali imagens clássicas, como o Grito do Ipiranga, né? A Proclamação da Independência, que um cego não... Imagina um cego diante de um quadro, a pessoa vai descrevendo e ele não consegue imaginar. Audiodescrição. Então, eles criaram aquele quadro em alto relevo, né? Interessante. E o tato permite a imaginação do cego. Como que é essa questão do retrato para pessoas que não têm a capacidade de ver? Ele é cego.
a beleza ela se expressa também pelo sentimento, né? Então a pessoa que ela é cega, ela às vezes tem a capacidade de compreender um retrato na audiodescrição muito maior do que eu e o senhor, porque ele tem o imaginário já povoado, né? Vou pegar um cego de nascença, porque um cego que Isso. já viu muitas coisas, ele tem Aí uma ele tem referência, tem né? referência. Mas a beleza, ela gera um sentimento. Então, quando a pessoa que está fazendo a audiodescrição, se ela conseguir trazer em detalhes aquilo que o retrato traz em visão, a sensação vai ser a mesma. Então, ele vai depender muito do interlocutor, né? Do sentir o que está o retrato, né? A pessoa vai ter que interpretar, assim como tudo na vida dele, né? Não sei se existe, porque também tem, quando se fala de retratista, a gente pensa naquela pessoa com lápis ou não sei o quê, Sim. fazendo o retrato, não fotografando, mas Construindo o retrato. pintando. Esse é o caso. O seu não é retratista com fotografia. Com equipamento. Com equipamento. Será que existe algum cego retratista que é capaz de retratar o que ele está imaginando por meio da mão, assim? Ou isso é impossível? Não posso dizer que seja impossível, porque o cego ele encontra maneiras de ver e ouvir, né? O cego ele vai te palpar, né? Ele vai te tatear, e é possível, se ele de repente tiver algum auxílio, não sei, não tenho convivência com pessoas com deficiência visuais para poder falar sobre isso. Existe um talento especial para retratar? Por exemplo, eu vejo pessoas que têm uma capacidade de começar. Pega um lápis, não é carvão, né? Um pedacinho de carvão. E um pedaço de papel, e ela começa a riscar, você diz, não vai dar nada. Daqui a pouco, no meio daqueles riscos, você bate o olho e você vê o rosto da Marilyn Monroe, né? Parece, se for fazer isso, eu não consigo. Eu posso olhar para você, vou te retratar, eu não consigo. E tem um retratista que parece que ele tem, não sei... É o talento. É um talento. É um talento, né? Eu falo que é aquilo que Deus nos dá, né? Então, para cada um é distribuído algo especial e algo específico, né? Então, e por isso que a beleza do corpo místico de Cristo, né? A gente tem a cabeça que é Cristo e cada um saber o seu lugar. Então, se eu for querer exercer o seu sacerdócio, farei coisa errada, porque eu não sou chamado ao sacerdócio, mas o Senhor é. Então, a mesma forma que o senhor pegar a minha câmera e quiser fazer um retrato, o senhor não vai conseguir, vai tirar uma foto, porque isso é fácil de fazer, mas não vai conseguir, porque não é o seu chamado. Então, Entendi. acredito tem que... um conjunto de habilidades inatas, quase. Sobrenaturais, né, eu diria. Sobrenaturais. Outro dia eu vi uma cena, acho que foi no TikTok, de um menino com uma furadeira, furando, não sei se você já viu isso. Que ele faz o barulho? Ele estava furando o armário da mãe. Imagina o que é um menino de 5 anos, com uma furadeira do pai. Ah, de verdade? De verdade, furando o armário da mãe. A mãe ficou desesperada, brava, não sei o que. De repente ela parou de reclamar e ficou olhando. Você procura depois, você vai ver nas redes, é um japonês, o menino. Só podia ser, né? Aquilo começou a formar uma imagem, aqueles furinhos, né? Era um talento. Talento inoportuno, porque ele furou o armário todo da mãe. É que todo talento, quando não é lapidado, parece rebeldia, né? Exatamente. E qual é a mística que move hoje essa menina que passou por um ano de quase freira e hoje é uma retratista consagrada? Então, hoje eu vivo, o meu estado de vida, eu sou uma leiga consagrada com votos simples e particulares. Ou seja, é entre mim e Deus, né? E eu tenho um diretor espiritual, uma diretora espiritual, tenho um padre que me acompanha, mas eu falo que o meu chamado particular é levar a igreja aonde ela não consegue entrar. Então, existem alguns meios que hoje em dia são tolhidos, a gente falar de igreja, falar de Deus, e eu, por meio da fotografia, eu consigo entrar. E por essa experiência do verdadeiro, do bondoso e do belo, muitas pessoas que estavam afastadas da religião acabam se encantando. Às vezes as pessoas não entendem e se encantam pela minha pessoa. Mas quando chega até mim, eu até brinco que aonde eu estou, a igreja está comigo. Quando vem até mim, elas acabam reencontrando com a igreja, com o belo, com, né, o verdadeiro Deus, né? Por conta dessa experiência que eu tenho de resgate das pessoas. As pessoas então, se verem como Deus vê elas. A Fran vive uma consagração. Vivo uma consagração.
no seu ambiente de vida, na sua. Isso. Você tem uma casa Eu falo, e tem um negócio, tem uma empresa. eu falo que eu tenho 15 anos de consagração, porque faz 15 anos que eu decidi que eu viveria somente para Deus. Né? Então, hoje eu tenho a minha casa, pago as minhas contas, tenho o meu empreendimento, mas em primeiro... Você tem um CNPJ e um CPF? Tenho um CNPJ e um CPF. E é só você ou tem funcionários? Como Não, que é? só eu. Só você? Eu. Isso. E É uma MEI? Uma MEI. MEI. E se alguém quiser, pode colocar aqui, né? Alguém, gostei da menina, ela vai retratar o meu produto. Você vai lá naquela empresa e procura retratar. Eu não retrato produtos, eu retrato pessoas. Isso, mas pessoas. o empreendimento, O então. empreendedor, isso. Aí, se quiser entrar em contato comigo, é Afrancântido, né? No Instagram, no YouTube. Afrancântido. Afrancântido. Todo mundo que vem aqui, eu gosto de começar a seguir, porque daí eu começo... Pode Vamos seguir. lá, Afrancântido. Isso, e aí na próxima vez que o senhor vir, a gente marca, o senhor vai lá renovar os retratos comigo lá. Com certeza, você sabe que eu sou muito preguiçoso com relação a isso. Afrancântido. Isso, tô de azul. Já está aqui. Ai. Vamos lá. Francântido, fotógrafo e retratista de empreendedores. Desde 2008, faço com que empreendedores se destaquem através de suas fotos corporativas. Mais de 800 retratos. Então, está você aqui, vamos ver o que você... ela está toda bem retratada aqui. Sim. Esse é o arquétipo do mago, ali, eu estou de roxo. Ah, é? Isso. Porque eu gero transformação na vida das pessoas. Então, o roxo, algumas cores, eles... Você estava de cabelo curtinho. Aí foi no início do meu posicionamento, né? E aqui você estava mais forte. Aí eu tava bem gordinha. Porque não quis dizer isso. Não, mas é verdade, forte. Porque o posicionamento de imagem, através da beleza que vem de Deus, mudou o meu posicionamento, porque eu tinha visão distorcida, que a gente olha lá para os artistas e pensa que elas são bonitas. E bonito é o que Deus cria. Então, aí, quando eu comecei a olhar para mim, comecei a utilizar as virtudes na minha vida, comecei a aplicar a ordem, aplicar a beleza que vem de Deus mesmo dentro da minha vida, as coisas foram se ordenando, eu fui buscando a minha própria beleza e eu saí dessa foto mesmo da gordinha, e aí eu transitei ali para aquela que não sabia bem o estilo ainda, e aí hoje estou aqui, né? Eu falo que hoje é a minha melhor versão, e que todos os dias a gente busca essa versão, mas sempre com um olhar em Deus, né? Porque é Ele que criou, então Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu estou vendo aqui que é sempre o seu forte é fotografar pessoas e passar o posicionamento profissional dela. Tem aqui uma médica, tem uma empreendedora, tem muito de São José dos Pinhais, né? Mas você já fotografou para outros lugares também? Tenho um cliente de Goiânia, que ele tem trabalhos em Curitiba e ele vem para cá. E Curitiba e região, porque como é um trabalho mais presencial, né? Então, por enquanto, as pessoas de longe ainda não me acharam, mas a hora que vier, eu atendo aqui na região metropolitana mesmo de Curitiba, bem pertinho do aeroporto. Essa aqui você destacou o olho dela. Essa eu destaquei o olho. Uhum. Muito bem. E a Fran tem uma mística que você resumiria como? A minha mística é... A minha mística é trazer o belo para a vida das pessoas, o belo com B maiúsculo, que é Deus. Você tenta colocar para fora o que a pessoa às vezes tem escondido lá dentro. Isso. Muitas pessoas, elas acabam voltando depois de um tempo para fazer novamente o posicionamento, porque elas descobriram a beleza que elas não sabiam que existia dentro dela. Então, na verdade, é quase que uma terapia. É basicamente uma terapia. Eu não diria exatamente que é bem uma terapia, que terapia precisa de continuidade, né? Ali, então, a terapia com o terapeuta, mas é um momento chave, é um divisor de águas na vida das pessoas. Você vê como um espelho meu, sabe assim, a Fran vai me mostrar um negócio que talvez eu nem sabia que eu tinha. Eu me vejo mais como um reflexo de Deus, né? Porque o Deus que habita em mim é tão grande que a pessoa, quando ela me olha, quando ela me escuta, e é sempre a minha oração de manhã, Senhor, menos eu e mais o Senhor. Então, quando a pessoa me escuta, eu quero que ela escute a verdade que vem de Deus e a verdade que está dentro dela. Então, eu falo assim, que eu queria que todas as pessoas se vissem como eu as vejo. E eu passo por muitas coisas no meu estúdio, por exemplo, pessoas de outras religiões acabam indo fazer ensaio comigo, porque o meu posicionamento na internet é muito
muito definido, né? Então, eu já me apresento como católica, e tem ali pregações, às vezes, recortes de pregações e tudo mais que tem. Então, já é um público mais católico, mais cristão que vem. Mas muitas pessoas vêm sem religião. E aí, por quê? Porque não conhece, ou conhece um espantalho, que seja o espantalho da Igreja Católica, né? Não o que é a Igreja Católica, mas o que disseram que é a Igreja Católica para ela. E ao conviver comigo no meu dia a dia, assim, não entra no meu estúdio, eu vou pregar para ela, mas eu vou viver, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou trazer aquilo que Deus fez comigo, eu vou trazer para a pessoa. E aí a pessoa se sente amada e ela quer algo mais. E este algo mais, ela vem atrás de mim e eu levo elas para Deus. Então... Nós conhecemos aqui Fran Cândido, não é? E o fundamento bíblico, você deve estar se perguntando, tudo bem, ela tem mística e tem profissão, tem CPF e CNPJ, mas onde está isso na Bíblia? Nunca se esqueça que em Gênesis capítulo 1, se diz que Deus viu que tudo era bom, ou seja, que tudo era belo, que tudo estava no seu lugar, e ao final, no 6º dia, Deus cria o homem e a mulher, e a sua imagem e semelhança ele os criou. Então nós trazemos em nós essa imago Dei, né? Imago Dei. Então você, eu acho que procura retratar, para além da aparência, a essência, Sim. que é a imago Dei. É Imago isso? Dei, exatamente. Ficamos por aqui com o programa Rema desta semana, que foi bem diferente, alguém que tem um outro foco, como ela disse, um outro nicho, né? Fran Cândido. E o padre Reginaldo Manzotti já está lá, conduzindo as pessoas com sua experiência de Deus. Semana que vem tem mais programa Rema. Até lá.